Deixa eu jogar a primeira bola aqui para as nossas convidadas. Vou começar pela Luciana. Luciana, vamos falar de participação de mulheres na política? Vamos embora. Temos aqui a Catarina, vereadora eleita, com um belo trabalho aí na cidade, e você como assessora parlamentar. Ou seja, do que a gente costuma chamar de bastidores. As mulheres estão entrando na política? Não é mais lugar só para homem? Olha, difícil sua pergunta, Fábio. Eu não acho que a gente ainda tenha mulheres suficientes engajadas para entrar na política. Eu fiquei muito feliz com essa eleição, porque a gente teve a Catarina, a Marina, a Denise. E veja bem, mesmo assim são 19. A gente conta com 4 mulheres, né? Ainda é muito pouco, ainda é muito baixo. E aí sempre perguntam, né? Por quê? Por quê? Por que não? O que acontece, a minha dúvida é, o que acontece que as mulheres não se engajam? Elas não se interessam? Não é um assunto interessante? É uma coisa cultural? É uma coisa imposta pela sociedade e que as mulheres acabam levando, né? Então, eu fico muito feliz que isso esteja diminuindo, mas eu acho que ainda há passos muito lentos. Muito lentos. Há muita coisa para avançar aí. Eu acho que a gente teria que descobrir o real motivo dessa falta de engajamento para a gente poder combater isso. Eu acho que o grande mistério é esse. Tá aí, vamos falar bastante sobre isso. Catarina, seu primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Gostando da experiência ou não? É muito diferente do que eu imaginava, é um grande desafio. Todo dia que você acorda é um grande desafio, mas é muito importante, né, para a vida da gente. É uma vivência única. E você também ser a voz da população, eu acho isso uma coisa bela, maravilhosa. E a gente tenta desenvolver com primazia. Importantíssimo o papel. As pessoas às vezes esperam do vereador que arranje emprego, uma cesta básica, que pague conta de água, de luz. Quer dizer, a expectativa das pessoas sobre o vereador, como que você lida com essa cobrança das pessoas? Eu vejo assim, cidades de interior, eles veem no vereador a figura do assistencialismo ainda, né? E além de ser a figura do assistencialismo, aquelas situações que você não consegue, o canal de comunicação com o executivo, acaba sendo transferido para o vereador. O vereador ele é um técnico legislativo e fiscalizador, mas em cidades de interior, principalmente Itapetininga, que a gente vê aqui, você acaba sendo o interlocutor entre os anseios da população e o executivo, porque o executivo é o que executa todas as situações da cidade. Então, essa situação do vereador de ter que fazer tudo, responsável pelo emprego, isso e aquilo, é quando o cidadão não consegue atingir o seu objetivo de um canal que não funciona muito bem, disponível a ele, ele usa do vereador para poder chegar até o objetivo dele. Por exemplo, poste de luz da porta da minha casa queimou. Está sem luz. O hábito é ligar para o vereador. É comum. E normalmente você vê que quando você recebe esse tipo de demanda, essa ligação, é porque ele já fez protocolo na prefeitura. Sim. Ele já fez inúmeros protocolos na prefeitura e ele não obteve um êxito ou apenas uma resposta que seja, olha, daqui eu estou com um problema de fornecimento de lâmpada, eu vou trocar daqui 2 meses, então você já se prepara. Mas quando você não recebe uma resposta, e você fica aquela lacuna. Daí quando você vai atrás do vereador, e o vereador ele força mais para atingir aquela resposta. Eu acho isso um absurdo, que deveria ser automático. Existe o setor, o protocolo, a população teria que ser bem respondida. Mas deixa eu provocar um pouco. Provoque. Vou provocar. Provoque. Será que não existe um sistema no executivo que é para isso mesmo? Eu vou atender os pedidos dos vereadores da base? Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo porque eu não vejo que os vereadores da base têm um privilégio em relação de quem não é base. Até porque quem não é base hoje? Está todo mundo trabalhando junto, está todo mundo se reunindo com o prefeito, todos estão conversando. Os anseios, as interposições dos vereadores estão sendo atendidas dentro da demanda que o município consegue cumprir. E eu não vejo assim essa situação de base e não base. Eu, por exemplo, tenho a seguinte postura. O que não está certo e o que não está funcionando tem que ser falado. E só porque você fala o que está acontecendo, você é oposição? Saiu-se bem, né, doutor Fábio? Eu vou com uma provocação um pouco maior. Vamos lá. lá. É o seguinte, é assim, eu, por já fazer consultoria para órgão público há mais de 25 anos, eu já vi prefeitura que pôs ombudsman
E a Câmara reclamou. Por quê? Porque tendo uma pessoa na prefeitura para receber as reclamações, acabou o papel do vereador ir lá com o varejinho. Ah, mas precisa trocar a lâmpada do cara tal, da rua tal. Acaba isso. Aí ele tem que discutir lei, que não é o costume. Por mais que sejam técnicos legislativos, é triste quando você vê o número de leis declaradas inconstitucionais aprovadas com parecer da assessoria técnico-jurídica de várias câmaras, dizendo que é inconstitucional. E mesmo assim vota para a população ver. Aqui em Itapetininga teve um caso clássico, que era daquele negócio daqueles rojões. Lembra? Foi tido como inconstitucional, foi demonstrado inúmeras inconstitucionalidades e mesmo assim a Câmara votou. Para quê? Para dar uma prestação de contas para a prefeitura. Para a população. Daí a prefeitura entra com uma ação, derruba a lei e como é que fica? Na minha opinião, se a gente fosse estar culturalmente avançado, você deveria responsabilizar o vereador que votou ciente de que era inconstitucional. Porque você cria na população uma expectativa de que vai dar certo. E que não pode acontecer. Então, assim, eu já vi prefeituras que colocam essas figuras desses ombudsman e aí a Câmara vai lá reclamar. Viu, eu não estou precisando vir mais aqui. Mas, Fábio, aí a gente tem outro problema. Está na hora da gente começar a renovar os nossos candidatos. Exatamente. Sem dúvida. Porque o que existe de mais antigo é justamente esse assistencialismo. São os vereadores que ainda acham que a função deles é trocar luz. E até pedir lombada. E é porque também os canais da prefeitura não funcionam adequadamente. Péssimos. Nós estamos em cidades, eu não vou falar nem que é mal de Itapetininga. Não. As cidades de interior como a nossa, as pessoas ainda têm problema de acessibilidade com internet, têm dificuldades para trabalhar com meios de comunicações. Assim, a comunicação vai evoluindo, nós vamos tendo cada vez mais equipamentos modernos, mas muitas pessoas ainda sentem dificuldade. A Luciana, por exemplo, que trabalha bastante lá, é colega nossa do Nino, né? Mas a gente sempre está todo mundo junto lá na Câmara Municipal. Ela vê, a CPFL, por exemplo, quanta gente vem nos pedindo, né, Luciana? Para que se tenha um posto de atendimento deles aqui, porque o pessoal não consegue imprimir uma segunda via de conta de energia para efetuar o pagamento. Um serviço básico. Um serviço básico, que hoje a gente faz pelo celular, mas tem gente que não tem esse serviço, né? Então, esses canais aí, o vereador está ocupando esse espaço porque tanto a empresa privada como a pública, ela deixa lacunas. Que se não houver esse intermédio do vereador, a situação fica feia. Exatamente. Mas o Fábio Coelho comentou sobre esse papel do ombudsman, né, que não é o caso, Itapetininga não tem esse papel. Mas o fato é que, Luciana, como assessora, junto com outros assessores, a população ainda pede essas coisas, né? Isso é frequente, né? Não é só serviço, é assistencialismo mesmo. Mas né? é exatamente isso. O problema não está só no vereador, o problema está na educação. Cultura. Enquanto a gente não educar as pessoas para entender qual é o papel do vereador, a gente vai ter esse problema para sempre. A pessoa espera que o vereador faça por ele. Quantas vezes, gente, a gente já não ouviu, não é comum em eleição, eu vou votar nele porque ele arruma a minha lâmpada. Eu vou votar nele porque ele conseguiu uma vaga na creche. Eu vou votar... Gente, não pode ser assim. Não pode ser assim. É um trabalho de formiguinha a longo prazo, porque educação não é de um dia para o outro. Não. Só que enquanto a gente não começar esse trabalho, a gente vai ter que começar de algum lugar. Porque senão vai ser para sempre assim. E enquanto tiver eleitor assim, vai ter vereador assim. Perfeito. E a gente percebe que a Câmara hoje ela está bem mais mesclada. Nós não temos vereadores só assistencialistas. Isso. Hoje nós temos um número maior de vereadores que trabalham com outras esferas, né? Mais a parte de fiscalização, a parte legislativa a fundo mesmo. Então eu acredito que o perfil da Câmara de Itapetininga está mudando também. Mas eu acho que isso é cíclico. Eu acho que já teve épocas muito boas de pessoas muito capacitadas, teve épocas muito ruins. E eu me lembro de um que já até morreu, ele ia 4 vezes por dia para São Paulo, com o carro da Câmara Municipal, quando a Câmara era lá embaixo ainda. Sim. Ele ia 4 vezes por dia para o hospital. Ele levar gente. Esse papel. Ele nunca apresentou um requerimento, ele nunca fez uso da tribuna. Ele ia todo dia 4 vezes para São Paulo, e uma vez, hoje cansa, ele ia 4 por dia. Ele saía às 4 horas da manhã. Nossa. Ele fazia 4 viagens por dia.
e teve bastante voto. Então eu acho que já teve épocas boas de grandes pessoas, épocas também baixas, e eu acho que isso é meio cíclico. E acho que isso é refletido no voto da população, que muitas vezes é um voto de protesto. Ah, vou votar naquele cara que é o pior que tem, para fazer pior mesmo, porque eu quero ver aquilo pegando fogo, porque eu quero ver treta, porque eu quero ver o problema, entendeu? E muitas vezes o cara troca voto por nego que fica bandeirinha. Isso é que é ruim, mas A como eleição ela é a falou. fotografia do momento. Exatamente, Não adianta. é cíclico. Você pode vir fazendo uma campanha maravilhosa. Se acontece algum fato político ou atípico no final da sua campanha, você pode perder todo um trabalho para um vereador assistencialista, por exemplo, que deu uma sorte ali, aconteceu alguma coisa, ou por coligação entrou. E mesmo que a sua campanha seja propositiva, com coisas Sim, muito boas, não sim. resolve, o povo não sabe o que é isso. Exatamente. Ele não tem ideia do que é Não. propositivo, do Não. que é que pode ser mudado. Vamos generalizar, né? O povo vota naquilo que ele acha que é melhor para ele. Exato. Né? Exato. Às vezes pode ser uma carona Isso. pro hospital, às vezes pode ser R$100. Falta o senso de coletividade. Ele vai votar naquilo que está mais acessível a ele Pra também, ele, né? Porque você vai ter o seu público, conforme o seu perfil cultural, o seu perfil de convívio também é o perfil do seu eleitor. Né? Tem muito disso também, Tem, né? bastante. A região que você trabalha, o tipo de eleitorado. É isso mesmo. Eu acho que, né, como foi falado, a democracia ela é muito lenta, porque ela tem que ser lenta, ela não pode ser ruptura, ela tem que ser lenta. E por ser lenta, a gente passa por muitos dissabores até ela ser plena, né? E aí volto, nós temos só 500 e poucos anos. Tem povos com mais de 2.000 anos aí que estão bem mais à frente. Então é tudo paulatino, é gradativo, é lento e toda mudança machuca. Né? Dói, né? Dói, ela incomoda. A sua mudança física, a hora que você perde peso, não dói para você fazer uma academia? Sim. Então, tudo Deve dói. doer, não sei. Faz tempo que você não faz, é isso. Imagino que